No nosso quadro Dica do Especialista de hoje, iremos falar tudo sobre as eleições 2024. Por isso, estamos aqui no gabinete do Dr. Walter Tomás da Costa, juiz eleitoral aqui em Sinop. E eu já começo perguntando, né? Quem não regularizou, quem não transferiu o título eleitoral, vai votar no mesmo local de sempre, doutor? Vota no mesmo local de sempre, ou não sendo na cidade de Sinop, ele justifica aqui se ele tiver, por exemplo, cadastrado em Colíder, em Cláudia, em Sorriso, em Cuiabá, em Porto Alegre, diferente daqui, certo? Ele justifica, seja pelo e-título ou seja na própria sessão eleitoral que ele comparecer. Mudança não dá tempo mais? Não dá tempo mais, já encerrou a mudança. Documentos necessários para votação? Título de eleitor e um documento com foto. Acaso ele não tiver ainda o título, né, ainda um documento com foto é o suficiente. O documento de identificação dele com foto é possível ele votar. Ou o e-título que já tenha o cadastro, inclusive, da sua foto, porque o título é um documento oficial e se ele tiver com a foto é o suficiente para ele votar também. Quem não cadastrou a biometria está apto à votação? Ele não está 100% apto, mas ele vota sim, é possível votar. Nós temos outros meios de identificação do eleitor, até porque a biometria, em alguma hipótese ou outra, ela pode falhar também, mesmo que ele tenha feito a biometria. Aconteceu um acidente lá com os dedos dele, por exemplo, lá desgastou, etc., você não consegue passar a biometria dele. Mas identificou o eleitor, ele vota sim. Então, mesmo aquele que não tem a biometria em dia, tem condições e está apto a votar. Ou seja, CNH, RG, qualquer documento com foto. Uma carteira de trabalho, por exemplo, aquela física ainda, certo? O próprio e-título e assim por diante. A carteira funcional, trabalho da pessoa, né? Não tem o crachá de identificação, né? Ele consegue votar. Quem é obrigado a votar? Quem tem 18 anos até o dia 6 de outubro e até 70 anos. O de 70 anos em diante, ele voto facultativo, como também é facultativo do 18 anos, retroagindo até os 16 anos, né? As eleições acontecem agora dia 6 de outubro de 2024. Quem por acaso estiver viajando, é possível votar em trânsito para essas eleições? Se ele se cadastrou a tanto, indicando o local que ele estaria no dia, ele consegue votar lá onde é que ele mencionou. Acaso ele não fez isso, já venceu o período, não tem mais como mudar, até porque as urnas já estão carregadas. As urnas já estão com a relação de todos os eleitores de cada uma das sessões. Então, se ele não fez essa opção do voto em trânsito no período permitido, ele não tem mais como fazer. Ou seja, nem para vereador, nem para prefeito não é possível. Ele não vota e ele só justifica ou vai votar lá na cidade onde ele está cadastrado, certo? Ou se ele for de Sinop, tiver inscrito aqui e tiver numa outra cidade, ele justifica apenas, já que ele não pediu em tempo o voto em trânsito dele. Não votei e não justifiquei. Quais as penalidades? Ele sofre algumas penalidades que ele fica irregular perante a sociedade em geral. Queira ou não, o voto em nosso país é obrigatório. A mais comum que nós temos das penalidades a saber é uma multa. Uma multa que ela realmente é irrisória hoje em dia, porque o Código Penal vinculava no seu artigo 367 a multa ao salário mínimo. A Constituição Federal veio e vedou qualquer vinculação dessas cobranças ao salário mínimo, significando que não poderia usar esse parâmetro do antigo Código Eleitoral. Então, hoje em dia a multa é de R$ 3,51 para ter uma noção, certo? Então ela é pouca, mas tem outras consequências: participar de concurso público, acessar empréstimos oficiais, né? Concorrência se ele não tiver em dias, alistamentos que ele vai fazer, inscrições em universidades, né, matrícula, etc., que exigem essa regularidade. Se candidatar, por exemplo, não tem como se candidatar, porque ele vai inclusive gerar essa multa, depois ele tem que fazer essa regularidade para voltar à cidadania completa, capacidade passiva e ativa. Passiva de receber voto e ativa de votar.
Agradeço a participação do doutor Walter Tomás da Costa, juiz eleitoral aqui de Sinop. No próximo quadro Dica do Especialista, iremos falar especificamente sobre os números das eleições aqui em Sinop.